Olá, bem-vindos à aula 3 do curso Palienf. Nesta aula abordaremos o tema processo de enfermagem, a sua evolução histórica e as modificações na legislação brasileira acerca da implementação dos processos de enfermagem. Foram utilizados para compor essa aula o livro Processo de Enfermagem, História e Teoria e a Resolução COFEN 736 de 2024. A enfermagem que praticamos hoje é reflexo da evolução contínua de um saber que devemos conhecer e acompanhar, já que temos a intenção de proporcionar um cuidado profissional que seja seguro, digno, competente e resolutivo para as nossas crianças e adolescentes. Sendo assim, vamos relembrar a evolução histórica da prática profissional de enfermagem para compreendermos como chegamos ao processo de enfermagem aplicado atualmente. A enfermagem moderna teve origem em meados do século XIX, quando Florence Nightingale nos trouxe o exemplo de uma prática sistemática empírica a respeito da organização do ambiente físico, com a inserção de algumas práticas sanitárias que envolviam fenômenos como ventilação, iluminação, aquecimento, limpeza, redução de ruídos, e a pontualidade de alguns cuidados de enfermagem, como a administração de medicamentos e de alimentação, entendendo essas ações como primordiais para não retardar a recuperação adequada dos pacientes. Florence pregava a necessidade de uma formação sistemática para a aquisição de conhecimentos de natureza distinta daquelas buscadas pelos profissionais médicos, visando conhecer um saber intelectual e científico único para tornar a enfermagem uma profissão distinta e independente. Partindo dos conhecimentos de Florence, no início do século XX, buscando-se melhorar as habilidades de observação dos enfermeiros, foram incorporados métodos de investigação de outros campos do conhecimento, à prática e ao ensino assistencial de enfermagem. Esses métodos que foram incorporados eram métodos de investigação que direcionaram a enfermagem a estudar o paciente de uma forma sistemática, por meio dos estudos de caso, para compreender os fenômenos e prever as intervenções de enfermagem que se faziam necessárias. Os resultados desses estudos culminaram no surgimento dos primeiros instrumentos de coleta de dados, que analisavam e ajudavam no julgamento clínico, e eles traziam listas separadamente das intervenções médicas e de enfermagem. Então foram os primeiros estudos que trouxeram uma lista de intervenção específica da enfermagem, com objetivos diferentes, intervenções diferentes e resultados diferentes daqueles executados pelos profissionais médicos, surgindo com isso os primeiros planos de cuidados de enfermagem. E assim como os estudos de caso foram os precursores para o desenvolvimento dos primeiros planos de cuidados, entende-se que os planos de cuidados eles foram as primeiras expressões do que nós denominamos hoje como processo de enfermagem. O processo de enfermagem que é entendido como o método científico que a enfermagem executa o cuidado. Então ele é dinâmico, ele adequa-se aos diferentes cenários e determinantes da prática assistencial de enfermagem. E ao longo do tempo, nós podemos identificar gerações distintas do processo de enfermagem, que foram influenciados pelos estágios de conhecimento que a profissão alcançou à época. A primeira geração do processo de enfermagem teve início entre 1950 e 1970. Ele era utilizado para organizar o pensamento, para que os problemas dos pacientes pudessem ser identificados e solucionados rapidamente. Em 1967, o processo de enfermagem foi descrito por Urey Walsh com 4 fases. Ele continha coleta de dados, planejamento, intervenção e avaliação. Essa primeira geração do processo de enfermagem contribui principalmente com a conscientização do profissional enfermeiro sobre a necessidade de pensar antes de agir,
Nessa época, as necessidades de cuidados de enfermagem e os processos de solução dos problemas dos pacientes, eles relacionavam-se ainda predominantemente a determinadas condições fisiopatológicas médicas. E isso precisava mudar. Então surgiu a segunda geração do processo de enfermagem, que culminou entre 1970 e 1990, tendo como marco inicial o surgimento dos diagnósticos de enfermagem. Os diagnósticos de enfermagem, eles marcaram o início de uma nova era para a profissão de enfermagem, que a partir de então avançou progressivamente para sua estruturação definitiva como uma ciência. Pois a partir do diagnóstico ficou claro que a profissão da enfermagem ela era capaz de identificar seus próprios problemas de atuação, realizar o seu planejamento, executar e avaliar de forma independente. Em 1973, após a primeira conferência para a classificação dos diagnósticos de enfermagem, a American Nursing Association legitimou o conceito ao publicar os padrões para a prática da enfermagem e estabelecendo, então, pela primeira vez o processo de enfermagem não mais com 4, mas com 5 fases, no qual o diagnóstico de enfermagem estava incluído. Então, nós tínhamos a coleta de dados, o diagnóstico, o planejamento, a implementação e a avaliação. O movimento de identificar e classificar os diagnósticos de enfermagem provocou uma mudança na ênfase anterior, que era a solução de problemas, para a ênfase no raciocínio diagnóstico e no pensamento crítico, determinando novas necessidades no ensino e na prática assistencial de enfermagem, porque agora o enfermeiro ele precisava ter um conhecimento amplo, precisava pensar criticamente e raciocinar clinicamente para que pudesse, a partir dos dados coletados, chegar a um diagnóstico passível de intervenção de enfermagem. Havia a necessidade de aumentar as habilidades profissionais para que o enfermeiro então pudesse raciocinar o diagnóstico de forma assertiva. A segunda geração do processo de enfermagem caracterizou-se, portanto, pela identificação e classificação dos diagnósticos de enfermagem e a preocupação centralizada na capacitação profissional, em adquirir habilidade para o raciocínio e julgamento clínico. A terceira geração do processo de enfermagem teve início nos anos 90 e perduram até os dias atuais. Nós vivemos a terceira geração, com ênfase nesse momento nas avaliações dos resultados de enfermagem na prática. Então, a ênfase do processo de enfermagem hoje é avaliar os resultados, avaliar a eficácia das nossas intervenções, a resolução dos problemas dos pacientes. Neste aspecto, a ótica no resultado traz a perspectiva de que, ao avaliar o paciente, coletar os dados clínicos e realizar o exame físico, diante de todos os problemas encontrados, o enfermeiro deve raciocinar clinicamente e pensar de forma crítica para definir os diagnósticos prioritários, porque normalmente não há como resolver todos os problemas do paciente de uma só vez. Então, nós precisamos raciocinar, elencar todos os diagnósticos e definir qual é o prioritário, para que possamos então atuar no diagnóstico que está trazendo mais complicações na vida do paciente naquele momento. Ou seja, quando diagnósticos são definidos, o enfermeiro deve pensar em qual resultado pretende alcançar para aquele problema, para depois prescrever as intervenções capazes de alcançar aquele resultado e, posteriormente, o paciente ele precisa ser constantemente reavaliado quanto à resposta às intervenções e o resultado alcançado por elas. A utilização do processo de enfermagem no Brasil é obrigatória em todos os ambientes públicos ou privados em que ocorre a prática profissional de enfermagem. E isso não é recente. Há 15 anos isso já é uma obrigação, por meio da Resolução COFEM 359 de 2009. Recentemente, essa resolução foi atualizada pela Resolução 736 de 2024, que dispõe sobre a implementação do processo de enfermagem em todo o contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem. Neste aspecto, acerca dessa resolução, vamos discutir o que ela resolve. Em seu artigo 1º,
ela traz que o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todo o contexto socioambiental em que ocorre o cuidado de enfermagem. E isso já havia na resolução anterior, não mudou. No artigo 2º, traz que o processo de enfermagem deve estar fundamentado em um suporte teórico. Acerca disso, na utilização da tecnologia Palienf, nós estaremos utilizando o suporte teórico da teoria do conforto e os conceitos dos cuidados paliativos. No artigo 3º, descreve que os diagnósticos, os resultados e os indicadores, as intervenções de enfermagem, eles podem ser apoiadas nos sistemas de linguagem padronizados de enfermagem, além de protocolos institucionais e sempre com os melhores níveis de evidência científica. Portanto, na tecnologia Palienf, nós estaremos utilizando o sistema de linguagem padronizada Nanda-Niknock. Também estaremos vendo a fundo nas próximas aulas que todas essas terminologias, tanto a Nanda quanto a Nick quanto a Nock, são terminologias de utilização internacional e baseadas em evidência científica. O artigo 4º mostra que o processo de enfermagem ele organiza-se em 5 etapas. Manteve assim. E que essas etapas elas são interrelacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas. E as 5 etapas são a avaliação de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação de enfermagem e evolução de enfermagem. Então, a denominação das 5 fases do processo de enfermagem sofreram mudanças em relação à Resolução 358 de 2009. A etapa de coleta de dados, ou histórico de enfermagem, ela foi substituída por avaliação de enfermagem, que compreende a coleta de dados subjetivos, que é a entrevista, a coleta de dados objetivos, que é o exame físico, mas que ele deve ser realizado inicialmente ao avaliar o paciente e posteriormente sempre que necessário, e o enfermeiro deve utilizar exames laboratoriais, imagens, testes clínicos e escalas validadas ao realizar o seu exame físico para que os dados objetivos sejam pautados em dados reais do paciente, comprovados aí por diversos tipos de exame que o enfermeiro também deve utilizar para realizar o seu plano de cuidados e a sua análise diagnóstica. A etapa do processo de enfermagem permanece a mesma, representando o julgamento clínico das informações obtidas sobre as necessidades de cuidados de enfermagem. A etapa de planejamento de enfermagem descreve 3 aspectos que devem conter no planejamento, que é a priorização de diagnósticos de enfermagem, que é aquilo que nós já falamos, que é dentre todos os diagnósticos que o paciente tem, nós devemos priorizar aqueles mais importantes para o momento, passíveis de cuidados de enfermagem e resultados de enfermagem. A determinação dos resultados, e essa determinação de resultados devem ser com avaliação quantitativa e qualitativa, que sejam execuíveis de enfermagem, e a tomada de decisão terapêutica declarada pela prescrição das intervenções de enfermagem, ou seja, as intervenções elas têm que ser descritas. Na etapa de implementação de enfermagem, então, compreende a realização das intervenções, apoiados nos seguintes padrões. Aqui as intervenções elas têm 3 padrões de execução. Tem o padrão 1, que são as intervenções específicas de enfermagem. O padrão 2, que são as intervenções de enfermagem junto à equipe multiprofissional, como a administração de medicamentos, por exemplo, que são prescritas por médico e administradas pela enfermagem. Então, é um padrão de intervenção compartilhada de forma interprofissional. E o padrão 3, que diz respeito às intervenções de enfermagem dentro de programas específicos de assistência. Exemplo dos programas de estratégia de saúde da família, por exemplo, que os enfermeiros têm uma série de atribuições somente naquela área.
A etapa de avaliação de enfermagem, ela foi substituída por evolução de enfermagem, que compreende a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem, permitindo a análise e a revisão de todo o processo de enfermagem. A resolução, ela discorre também sobre as consultas de enfermagem, que foi um ganho para a profissão, né? Em 2018 foi então publicada a resolução 568, aprovando e regulamentando os consultórios e as clínicas de enfermagem que devem seguir as etapas do processo de enfermagem em seus atendimentos, claro. O artigo 8 cursa sobre a documentação do processo de enfermagem, que deve ser realizada por todos os membros da equipe de enfermagem formalmente no prontuário do paciente, seja ele físico ou eletrônico, e ao profissional enfermeiro cabe a descrição de todas as etapas do processo de enfermagem. Então, é obrigatório, de acordo com a nova resolução, descrever em prontuário todas as etapas do processo de enfermagem. Então, tem que conter a coleta de dados subjetivas e objetivas, o diagnóstico de enfermagem, os resultados esperados para aquele diagnóstico, as intervenções implementadas para se alcançar aquele resultado e o acompanhamento do paciente, trazendo no decorrer das evoluções a melhora ou a piora do indicador de resultado que foi selecionado para se alcançar. E no artigo 9 traz que os profissionais de enfermagem eles devem buscar meios necessários para qualificação e capacitação na utilização do processo de enfermagem. Então, a resolução diz que é uma atribuição nossa ir atrás de conhecimento e formas de implementar, de fazer acontecer o processo de enfermagem. Mas sabemos que na prática a quantidade de atribuições que os enfermeiros têm para resolver dificulta a realização do processo de enfermagem com todas essas etapas. Então, o aplicativo Palienf ele foi desenvolvido com foco em estar possibilitando os enfermeiros a realizar todas essas etapas, não só idealizar, mas de fato realizar e descrever, né? Colocar no prontuário do paciente todas essas etapas e de uma forma que talvez gaste menos tempo do que com os meios convencionais. Resumindo o que nós vimos até aqui, a prática profissional de enfermagem que exercemos hoje, ela é um reflexo da evolução histórica de um saber científico que teve início lá em meados do século XIX com Florence Nightingale e se consolidou como uma ciência, com um conhecimento próprio, que possui atribuições também junto à equipe multiprofissional, mas que contém arcabouço teórico, filosófico, prático, para atuar de forma totalmente independente. E para aqueles de nós que se sentem cansados, desacreditados das reais perspectivas da enfermagem frente à sociedade, eu digo que é só uma questão de tempo. A nossa lei do exercício profissional de enfermagem ela foi publicada em 1986 no Brasil. Ou seja, tem 38 anos que a profissão da enfermagem foi regulamentada no Brasil. Apenas 38 anos. E nesse pouco tempo, a profissão de enfermagem evoluiu de tal forma que os enfermeiros hoje podem abrir seus próprios consultórios e clínicas de enfermagem e atuar de forma independente. O que será que nos espera nos próximos 38 anos? Só depende de nós. A profissão avançou muito. A perspectiva que a gente tem de que a profissão não avança é porque a gente olha muito para o nosso redor, né? Mas no macro da sociedade, das leis, tem avançado muito em um período muito pequeno de tempo, período curto de tempo. Nós precisamos entender a importância do processo de enfermagem na prática. Precisamos nos dedicar a aprendê-lo, devemos executá-lo e descrevê-lo para provar os nossos resultados. Não é só porque é obrigatório, mas é porque é a partir disso que vamos alcançar o merecido reconhecimento e remuneração, talvez de forma mais rápida. Quando vamos a um profissional médico com problema, queremos sair de lá com um diagnóstico, ou pelo menos com uma suspeita diagnóstica, uma solicitação de exames e um tratamento, mesmo que
apenas para o sintoma, até que o diagnóstico seja definitivo, né? Nós devemos realizar o nosso cuidado de forma semelhante. A diferença é que um mesmo sinal ou sintoma, que é o que diagnosticamos, pode requerer intervenções diferentes. Ou as mesmas intervenções podem ser aplicadas de forma diferente, a depender do resultado que pretendemos alcançar. Por essa razão que o processo de enfermagem precisa estar orientado por uma teoria de enfermagem, porque a teoria vai dar orientação, um arcabouço para o enfermeiro, baseado nos resultados que ele deseja alcançar, executar um plano de cuidado adequado. Na próxima aula, falaremos mais sobre a teoria de enfermagem que orienta o cuidado no modelo assistencial Palienf e também sobre os sistemas de linguagem padronizado.